O futebol foi justo e o Botafogo é o campeão da América. Mas antes da gente falar do jogo, aquele ritual de sempre, né? Deixa seu like, compartilha com aquele seu amigo que gosta de futebol e que torce pro Botafogo. E bora pro vídeo, porque a gente tem muita coisa pra falar. Começando com o roteiro do jogo, cara. Com 30 segundos o Gregóry foi expulso. Expulsão, claro, não tem o que debater, né? E aí muda completamente o panorama, né? Porque a gente esperava um Botafogo muito favorito e eu falei isso no vídeo pré-jogo. E realmente era, né? Ficou muito claro hoje, acho que ficou evidente que o Botafogo é muito mais time. E aí, cara, com 30 segundos tu perde o teu volante. Uma das principais peças do elenco do Botafogo, tá? Muda completamente o jogo, né? Tipo, o Galo vai dominar, vai massacrar. Não aconteceu. Porque em nenhum momento, no primeiro tempo, o Atlético fez valer esse homem a mais. Em nenhum momento. Nenhum momento. Apesar da posse de bola, o Atlético não conseguia criar nada. A tática do Atlético era simples. Chuveirinho, bola na área, chuveirinho, bola na área, bola pro Hulk. Muito pouco. Um time que, pra ganhar a Libertadores, um time tem que ter coragem. O Botafogo teve coragem de jogar com um homem a menos e não se fechar totalmente e continuar agredindo o Atlético. Continuar dentro, óbvio, de uma limitação, dentro de uma limitação com muito menos a bola, tentando sair em transição, sim, de fato. Mas o Atlético, com um homem a mais, desde o início do jogo, jogou com 5 atrás, até o intervalo. Você tem que ter coragem para ganhar a Libertadores. O Milito não teve coragem. O Atlético foi covarde. O Atlético Mineiro foi covarde no primeiro tempo. E pagou o preço por isso. Porque aos 35 minutos o Botafogo sai rápido, jogadaça do Luiz Henrique, a bola volta, sobra para ele 1-0. Já estava ótimo para o Botafogo sair vencendo por 1-0. Não estava tão ruim para o Atlético, tinha o segundo tempo inteiro pela frente, com um homem a mais. Só que aí, o Luiz Henrique, a temporada dele é sensacional, ele consegue achar um pênalti, tá? Porque o Arana falha no lance, o Everson também comete o pênalti de uma forma, para mim, que ele falha, principalmente o Arana, tá? O Arana deixa o Everson já numa situação horrível, e ele vai lá e comete o pênalti. E aí o Alex Telles, cobrança perfeita, 2-0, placar zaço do Botafogo, e justo. E justo. Porque o Botafogo foi o melhor time mesmo com homem a menos. Aí você vai falar, mas teve menos a bola, mas foi mais ofensivo, teve as melhores oportunidades no ataque, jogou melhor. Dentro, óbvio, de uma circunstância do jogo que era muito problemática. Foi a expulsão mais rápida da história de uma final de Libertadores, e mesmo assim o Botafogo conseguiu conquistar o título. No segundo tempo, ok. O Milito foi pra frente, botou o Galo pra atacar mais, e conseguiu um gol que é um gol achado, não é um gol de uma jogada criada, é um gol de escanteio, porque é isso que o Atlético sabe fazer, cruzar a bola na área, é só isso o jogo inteiro, e aí depois de 200 cruzamentos ele faz o 2-1 e diminui. E aí o que você espera? Pressão do Atlético, né? Não teve, porque pelo primeiro motivo, o Botafogo se defende muito bem, e o segundo, o Atlético não consegue criar nada, porque é um time muito ruim criando. Não sabe criar jogadas, não sabe. Não à toa tá 10 jogos sem vencer uma partida. Quando eu falei que o Botafogo era muito favorito, alguns comentários, principalmente no TikTok e no Twitter, questionando se era tão favorito assim. Era tão favorito assim, sim. Era muito favorito. Porque é o melhor time da América. O futebol foi justo, tá? O futebol foi justo. Mas, apesar disso, o Galo contou com a sorte e teve 2 lances no final do jogo com Vargas, que poderia ter empatado o jogo tranquilamente, ele perdeu os 2. E aí o último lance do jogo é a coroação de uma história incrível, de um roteiro que só o Botafogo poderia proporcionar, que é o gol do Júnior Santos, jogador que passou boa parte do ano lesionado. 3-1 Botafogo campeão. E o futebol foi justo, porque venceu o melhor time da competição, venceu o time que entendeu as circunstâncias do jogo da melhor forma tática, quando ficou com um homem a menos, que não se acovardou por estar com um homem a menos, continuou jogando bola, principalmente no primeiro tempo, e depois, obviamente, se fechou, porque o tempo era amigo do Botafogo. Se fechou totalmente, mas sem deixar de atacar, tá? Teve algumas escapadas. Mas, obviamente, virou ali um jogo ataque contra defesa. Mas, mesmo assim, se defendendo muito bem o Botafogo. Esses 2 lances do Vargas eram lances bem claros mesmo, né? Esse lance vai martelar a cabeça do torcedor do Galo durante muitos anos, tá? Porque são 2 chances claríssimas que o Vargas acabou desperdiçando. Tinha tudo pra virar herói. E, mesmo fazendo gol, virou um vilão, né? Porque você perde 2 gols daquele ali, é complicado. Agora que a gente já falou do jogo, eu queria destacar a campanha do Botafogo e o que, assim, tudo que representa pro torcedor, sabe? Primeiro, a campanha gigantesca que foi a Libertadores do Botafogo. Começou mal na fase de grupos, poucos lembram. Virou o turno, acho que aqueles 3 primeiros jogos, se eu não me engano, o Botafogo vira lá na lanterna do seu grupo, uma pontuação muito baixa, aí vence os últimos 3 jogos e classifica. Nas oitavas de final, simplesmente o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, tricampeão da América, o time do Abel que é muito cascudo em mata-mata, elimina o Palmeiras dentro do Ares no jogo da volta, com aquele gol anulado, aflição, mas passa do Palmeiras, já é um algoz que o Botafogo elimina. Depois vem o São Paulo,
Noite de Libertadores, você pensa em quê? Em São Paulo, Morumbi. E o Botafogo foi ao Morumbi e eliminou o São Paulo lá dentro, tomando gol no final, quando foi para os pênaltis. Muita gente esperava que o fator psicológico ia pesar pro Botafogo e tal, eliminou o São Paulo. Pega o Peñarol na semifinal, não era para ser o Peñarol, era para ser o Flamengo. E o Flamengo provavelmente seria eliminado por esse Botafogo, eu não consigo afirmar nada no futebol, mas o Botafogo seria muito favorito contra o Flamengo do Tite. Pega o Peñarol com a camisa, a tradição de 5 Libertadores, elimina o Peñarol com tranquilidade. E na final, o Atlético Mineiro, campeão, um elenco vencedor, que já venceu o Brasileiro, Copa do Brasil, só falta a Libertadores e vai continuar faltando, porque o Botafogo foi lá e venceu. Uma campanha inteira, onde em todos os mata-matas, o Botafogo eliminou o campeão de Libertadores. É uma campanha muito grande e uma final, uma das melhores finais da história da Libertadores, tá? Foi uma final absurda e compete muito, pra mim, é a maior vitória de um time brasileiro numa final de Libertadores, porque você começa o jogo com um a menos, cara. Tudo bem, tem a do Flamengo em 2019, eu entendo que é muito grande também, porque é uma virada no final contra o River, que era o atual campeão, tem todo esse contexto, mas o do Botafogo, o Flamengo não ganhava há 38 anos e tal, mas o do Botafogo, cara, é o primeiro título e com 30 segundos você fica com um a menos. É muito grande, muito grande. Pra mim, a maior vitória em uma final de Libertadores e uma das maiores campanhas, tá? Tem que ver se não é a maior campanha de um time eliminando tantas camisas pesadas ao longo da campanha. E, cara, pro botafoguense, o maior momento da história do clube. Pra todos, pra todos. Desde o torcedor mais velho ao torcedor mais jovem. Um time que em 2021 tava na Série B. Um time que tava pra falir. O Botafogo ia falir. E aí chega o John Textor, chega a SAF e começa todo um planejamento. E aí muita gente vai dizer, não, mas com SAF é fácil. Não é, porque olha a quantidade de outras SAFs que teve. Pega no exemplo do Rio mesmo, o Vasco é SAF. Foi SAF durante muito tempo. Não conseguiu criar nada. O Botafogo não, é um projeto. Bateu na trave no Brasileiro em 2023. Pesou no elenco, óbvio que pesou pro torcedor, a gente sabe que pesou. Mas aí esse ano, o elenco melhor ainda, com contratações espetaculares. Igor Jesus foi de graça, Luiz Henrique é craque, Almada é craque. Um elenco muito bem montado, com um scout absurdo. Quem conhecia o Igor Jesus foi pilar desse título, foi peça importantíssima nesse título. Se falava muito em Gregory na mídia brasileira, não se falava. O Botafogo foi buscar. Marlon Freitas também não se falava. O Botafogo foi buscar. Então, um time assim... O John também, muito criticado quando chegou. Pô, campanha absurda dele na Libertadores. Então, assim, é um elenco que muita gente fala e vai falar com a SAF, com dinheiro e tal, mas tem muito trabalho, cara. Tem muito trabalho. Tem scout, tem tudo isso. E pro torcedor do Botafogo, o maior momento, cara. O maior momento como um torcedor. Quem ganhou já a final de Libertadores sabe que é o maior momento que você pode viver como torcedor de um time, cara. E assim, o roteiro foi espetacular. O roteiro foi espetacular. Tinha que ser assim pro Botafogo. Tinha que ser assim. Tinha que ser com sofrimento. Tinha que ser com jogador expulso. Tinha que ser com Vargas perdendo gol. Porque isso é Botafogo, cara. Botafogo é isso. É um time que sofre, mas dessa vez conseguiu conquistar o maior título da América. Então, assim, campanha espetacular, jogo espetacular, de um time espetacular, do melhor time do Brasil e da América. Mas calma um pouco na comemoração, tá? Porque quarta-feira o Botafogo tem uma final. Tem outra final, porque o Botafogo precisa pelo menos pontuar contra o Inter no Beira-Rio para basicamente garantir o título brasileiro, que pega o São Paulo na última rodada. E a gente sabe que o São Paulo vai dar uma facilitada ali pro Botafogo, provavelmente, né? Se o Palmeiras estiver com chance de título. E se ganhar, e o Palmeiras não vencer o próprio jogo contra o Cruzeiro, o Botafogo pode ser campeão brasileiro na própria quarta-feira. Tem tudo para ser campeão brasileiro e se igualar aos outros dois times, e só 2 times fizeram isso na história, tá? Brasileiro e Libertadores. O Flamengo de 19 e o Santos do Pelé. E agora o Botafogo tem a chance de 2024. Tá tudo encaminhado para isso acontecer. Então, comemora muito, o torcedor botafoguense. Tem que comemorar, mas assim, calma, o elenco principalmente. Calma nas comemorações. Vamos com calma que quarta-feira tem outra final importantíssima pro Botafogo, que é um brasileiro que não vem há anos, desde 95. E assim, outros pontos para se destacar. O Rio de Janeiro é dono da América, né? O Rio de Janeiro é dono da América. Primeira cidade a vencer 3 títulos seguidos com 3 times diferentes. Flamengo 2022, Fluminense 2023 e agora Botafogo 2024. A gente fala muito do Brasil dominando a América desde 2019, papando todos os títulos, mas o Rio de Janeiro é tri-seguido, cara. Isso é muito bizarro, porque o futebol carioca, quem lembra do futebol carioca anos atrás? Tava afundado, cara. Tava afundado. O melhor era o Flamengo ali, e o Flamengo sempre batia na trave. Bateu na trave em 16, 17, era Botafogo brigando pra não cair, caindo muitas vezes, Vasco na Série B caindo muitas vezes, o Fluminense brigando pra não cair, e hoje o futebol carioca pode se orgulhar de um fato que era inimaginável anos atrás. Ser tri-seguido com 3 times diferentes. Então, cara, é um título espetacular, muito grande, com muitos enredos, com muitas histórias. Então, assim,
Cara, quando toma o cartão vermelho, eu acho que muito botafoguense pensou, cara, não é possível. Não é possível que o futebol vai fazer isso com a gente. Porque pra mim, a expulsão do Gregory é um lance de azar. Muito mais azar do que incompetência, do que burrice, como muitos falaram do jogador. É um lance de azar. É um azar muito grande aquilo ali. E assim, seria muito injusto, cara. Porque o futebol, ele é injusto às vezes, e é por isso que o esporte é magnífico, tá? É por isso. Porque nem sempre o favorito ganha. Mas seria muito injusto o Botafogo terminar sem esse título de Libertadores. Seria muito injusto, porque foi o melhor time. Foi o melhor time durante boa parte da campanha, pra não dizer toda, né? Teve aquele início conturbado. Saiu lá da pré-Libertadores, cara. O Botafogo perde o Brasileiro, termina fora do G4 e começa na pré. Começa na pré-Libertadores e vem caminhando, com uma campanha que eu já destaquei, que é magnífica no mata-mata. Então, assim, seria muito injusto. O futebol venceu. O futebol venceu. E agora, olhando um pouco pro lado do Galo, antes de eu voltar pro Botafogo, um dos piores anos da história do Galo, né? Ah, mas bateu 2 finais. Mas perdeu as 2. Perdeu uma, final de Copa do Brasil, para um rival, que pro Galo, se não é o segundo maior rival, talvez rivaliza até com o Cruzeiro para saber quem é o maior rival do Galo. Vamos botar que é o segundo. Dentro de casa, dentro do seu novo estádio, primeira final do seu estádio perde, e a final da Libertadores, tu fica com a mais, cara, com 30 segundos de jogo, e tu perde o jogo. Pra mim é vergonhoso. Mesmo sendo o Botafogo, tá? É que o Botafogo, assim, óbvio, melhor time da América e tal, mas, gente, pelo amor de Deus, é um homem a mais. E o esporte hoje em dia, um homem a mais é muita diferença. Em nenhum momento a gente viu essa diferença. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, assim, ano horrível do Galo, tá? E não vai pra próxima Libertadores, por motivos óbvios. Não vai conseguir buscar essa vaga na pré, é muito difícil. Tá na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, perde final de Copa do Brasil pro Flamengo, um dos maiores rivais, e perde a final da Libertadores. Um ano trágico pro Atlético Mineiro. Trágico, trágico. E eu queria também aqui destacar, óbvio, que o Everson falou que quando chega na final, ele fala, não, esse elenco aqui não perde final. Então perde a final da Copa do Brasil pro Flamengo e perde a final da Libertadores pro Galo, pro Botafogo, para ter um pouquinho mais de humildade, sabe? Que esse elenco do Botafogo teve. E que os torcedores tiveram muito também. E agora voltando um pouco para olhar pro principal notícia, que é o Botafogo. Antes de encerrar esse vídeo, vocês comentem aí o que vocês acharam do jogo, mas eu queria transmitir aqui, eu tenho muitos amigos botafoguenses, vocês sabem, a maioria sabe que eu não sou botafoguense. Mas eu tenho muitos amigos botafoguenses e eu tranquilizei eles muito ao longo do tempo, assim, falando que o time era favorito, que era melhor, e porque eu achava realmente isso. Eu queria dar parabéns a todos os botafoguenses, mas em especial, parabéns pro Guilherme, meu amigo, pro Igor Concolato, meu amigo, cara, pro Valmon, assim, pô, cara, você merece muito esse título. Você merece muito esse título, cara. Você merece muito. Você é um cara fantástico, que é um dos motivos de eu gostar muito de futebol. Eu vou chorar no vídeo, não quero chorar no vídeo, cara. Principalmente ali na Copa de 2014. Eu lembro até hoje a gente no Brasil e Chile ali. Então, assim, você merecia muito e você tá na Argentina pra ver esse jogo, você merece muito esse título. Você merece muito. Luan também, cara, parabéns. Desfrute desse momento. É isso, né? Acho que se eu não lembrei de alguém, me desculpa. Eu tenho muitos amigos botafoguenses. Pô, já tinha também. Parabéns pra você, cara. Desfrutem muito desse momento. O maior momento da história do Botafogo. Mas com os pés no chão, porque tem uma final quarta-feira e a gente precisa lembrar disso. E tem um Mundial mais pra frente. Então o ano do Botafogo ainda tá muito cheio, tá? Tá muito cheio. Tem muita coisa pra acontecer ainda, apesar de ter vivido o ápice da glória eterna hoje. É isso, meus queridos. Comentem aí o que vocês acharam do jogo, se vocês concordam com a minha opinião ou não. É isso, valeu. Até a próxima. Antes também, perdoem a minha voz, tá um pouco ruim, porque eu tô um pouco gripado, mas eu não podia deixar de falar do jogo de hoje. Muito obrigado pra você que ficou aqui até o final assistindo. Valeu e até a próxima.